Vamos orar mais um pouquinho? Sim? Desse jeito mesmo, sentado, em pé, fica à vontade. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer mais uma vez. Que o Senhor possa continuar a falar conosco. Os momentos do louvor, da adoração, é o momento em que nós falamos, é o momento que nós expressamos o nosso coração em Ti. Colocamos para fora, através de canções, aquilo que está no nosso coração, ou pelo menos deveria estar. Declaramos para Ti aquilo que pensamos, aquilo que cremos, aquilo que acreditamos, talvez aquilo que em alguns momentos até sentimos. Que o Senhor possa recolher cada palavra de adoração, cada palavra de gratidão, cada expressão da nossa adoração a Ti. Mas que agora seja o momento de nós ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos a Tua palavra de forma clara. Nós queremos ouvir totalmente aquilo que o Senhor deseja falar conosco. E que o Teu Espírito Santo seja sempre Ele a nos convencer daquilo que precisamos mudar, daquilo que precisamos abortar na nossa vida, dos caminhos que precisamos seguir, mas principalmente aquilo que Te agrada e aquilo que não Te agrada. Como filhos, possamos ser, o nosso maior interesse seja Te agradar, fazer a Tua vontade, Te fazer sorrir, Te fazer feliz com a nossa vida. E que nós possamos, com a nossa vida, expressar o Senhor para tudo e todos ao nosso redor. Que nada e ninguém possa atrapalhar esse momento. Em que nós queremos declarar que Tu és o único que continua tendo legalidade e liberdade para falar conosco. Nós calamos toda voz contrária Tua. Declaramos que não ouviremos nenhuma voz que não seja o Teu Espírito Santo. E que nada e ninguém possa atrapalhar esse momento. O Senhor é livre para se manifestar na nossa vida, nesse lugar. Nós te damos essa liberdade, essa legalidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria estar conversando com vocês sobre algo que Deus falou no meu coração essa semana. Agora, vocês devem estar vendo alguns vídeos aí no CENIB, né? Quem acessa a página da igreja. E aí, sem ser amanhã, no próximo domingo, se inicia a nossa campanha sobre propósitos, né? 40 dias com propósitos, em que a gente vai estar, todos enquanto igreja, jovens, qualquer classe aqui, envolvidos em entender e principalmente estabelecer o propósito de Deus para a nossa vida e especialmente para essa igreja. E nada tão importante do que a gente realmente, mais importante é a gente continuar falando constantemente sobre isso. A gente realmente entender qual é o principal propósito de Deus para a nossa vida. Para nós como indivíduos, como igreja. Eu queria estar falando um pouco com vocês sobre isso. Eu queria que você pensasse numa coisa, quero te fazer uma pergunta. Você está aqui porque você precisa ou você está aqui porque você deseja? Pense sobre isso, não precisa me responder, nem responder para ninguém. Mas qual é o real motivo de você estar aqui? Uma coisa é eu fazer algo, é eu ir até alguém, porque eu preciso. E outra coisa, muito mais importante do que isso, é eu fazer isso porque eu realmente desejo. Às vezes a gente faz muitas coisas por necessidades, mas às vezes o desejo tem se apagado. A vontade não está tão forte, não está tão intensa como deveria estar. Eu queria que você pensasse nisso. Por que você está aqui? Por que você tem se aproximado, se é que você tem se aproximado de Deus? É porque Ele tem tudo que você precisa? Porque realmente você sabe, você entende que você precisa de Deus e de tudo que está à sua disposição nele? Ou independente de qualquer necessidade sua, você ainda tem desejado Deus de verdade? Você tem desejado a presença dele, você tem desejado estar com ele? Porque estar com Deus é relacionamento, assim como estar com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você ama, assim como você estar aí com essas pessoas ao seu redor. Quanto mais você desejar estar com ele, e se isso se perdeu da sua vida, é momento de reativar. Quanto mais você desejar estar com ele, mais ele se revela a você, mais ele se aproxima de você. Muito além do que atender às suas necessidades.
Porque a palavra de Deus diz em Salmos 37:4: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Quanto mais você se deleitar, quanto mais você desejar, ansiar pela presença de Deus, mais você vai poder viver a vontade dele para a sua vida. E entender que alguns desejos seus, segundo a vontade dele, podem ser atendidos e principalmente podem ser vividos. Porque isso é a melhor coisa em Deus. É viver a vida que ele planejou para nós. Amém? Queria te convidar a você abrir a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia. Pai, fala nesse livro aí, alguns até já se arrepiam já, né? Falou Apocalipse. Aí o pessoal já, alguns têm até uns arrepios aí, né? Mas fica tranquilo. Livro de Apocalipse, segundo capítulo, capítulo 2. A gente vai ler Apocalipse 2, a partir do versículo 2. Isso é uma das cartas, existem no livro de Apocalipse 7 cartas a 7 igrejas, né? E essa é uma dessas cartas. Essa é a carta à igreja de Éfeso, né? Não é à toa que nós temos o livro de Efésios na nossa Bíblia. Essa era uma das igrejas da época. Então, diz assim, podemos ler? Amém? Sim? Se não, diz EBD. Sabe o que é EBD? Quem é da antiga aí? O que é EBD? Mas já que você não é da antiga, então diz CENIB mesmo. Então, fala aí a partir do versículo 2. Diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. A meditação da semana passada foi sobre o quê? Perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Tudo até aqui está bem interessante, né? Deus está elogiando, né? Está falando do esforço, da perseverança, do sacrifício, de não tolerar as práticas de maldade. Que lindo, né? Mas aí vem versículo 4. Contra você, porém, repita isso, contra você, porém, tenho isto. Vamos continuar repetindo então, né? Já que vocês continuaram. Então diz assim, contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Não precisa repetir agora não. Diz assim, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Até aqui por enquanto. Então eu acho interessante que ele começa dizendo assim, conheço as suas obras, né? O que ele está dizendo? Isso é uma carta para uma igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Levanta a mão quem é a igreja. Bem alto. Se alguém não sabe, olha para a pessoa do lado e diga, você é a igreja. Não, mas tem que falar com autoridade, gente. Peraí, estou recheado aqui de discípulos, profetas, né? Então vira para a pessoa do seu lado com autoridade e diga assim, você é a igreja. Aí sim, precisa ter convicção, né? A gente precisa ter convicção naquilo que a gente diz. E é interessante que isso é uma carta para uma igreja, mas eu queria te convidar essa noite a entender que essa carta agora é para você. Porque essa carta é para a igreja, você é a igreja. Essa carta é para mim, essa carta é para você. E ele começa dizendo para nós, para
cada um de nós, para mim em primeiro lugar, ele começa dizendo, olha, conheço as suas obras. Sabe o que na verdade Deus está dizendo? Olha, eu te conheço. Eu te conheço. Eu te conheço. Eu posso não conhecer vários, mas Deus conhece cada um de nós. Essa é a capacidade que Ele tem de ser esse Deus onisciente, onipresente e onipotente. Deus conhece cada um de nós, Deus conhece as nossas obras, Deus sabe aquilo que temos feito em oculto ou quando todos estão vendo. Deus está dizendo, eu te conheço, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei o que você fez alguns momentos antes, mas isso não é uma condenação, fica tranquilo, né? Isso não é como vou dizer, isso não é uma opressão, eu sei o que você fez, não é isso. Deus está dizendo, eu te conheço muito bem. Sabe por quê? Pergunta para a pessoa do lado assim, por quê? Rapaz, vocês estão muito desanimados. Ainda bem que eu não me deixo contagiar por vocês, né? De novo, vira para a pessoa do seu lado e diga assim, por quê? Ficou ali no meio, ó, a gente ficou no meio do tiroteio. Porque Ele te criou. Por isso que Ele te conhece bem. Ele criou você, Ele conhece cada detalhe. Foi Ele quem te formou. E aí eu queria que você pensasse numa coisa. Quando Ele diz assim, conheço as suas obras, Ele continua dizendo, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Deus conhece o seu trabalho. Todos aqui, a maioria, se não todos, são envolvidos em algum ministério, servem a igreja de alguma forma. Você que não é daqui, você está nos visitando e a gente fica muito feliz por isso. Ou você que chegou há pouco tempo, não está inserido em ministério nenhum, mas você faz faculdade, né? A faculdade é pesada, né? Tem umas aí que são pesadas. Você trabalha, pelo menos a maioria, né? Se ainda não está trabalhando, vamos orar hoje à noite para Deus abrir uma porta aí, né? Quem precisa, diga amém. Opa, tem gente precisando. Então, Deus conhece o seu trabalho, Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe da sua perseverança, do seu esforço, da sua dedicação. Mas nada disso, entenda isso e preste muita atenção, é mais importante do que o seu coração. Porque é isso que importa realmente para Deus. Você pode estar fazendo várias coisas e não estar colocando seu coração nisso. Você pode, inclusive, estar fazendo várias coisas para Ele, para Deus, mas não estar com seu coração nisso. E o que realmente importa é onde está o seu coração. Porque o seu trabalho não vai para a vida eterna. Alguns até dizer amém, porque eu não estou louco para me livrar desse trabalho. Ainda bem que ele não vai para lá, né? Aliás, lá no céu, a gente só vai ter um trabalho: adorá-lo o tempo todo. Eita, trabalho bom, hein? Espero que para você se torne. Só que, entenda uma coisa, muito mais importante do que o que você faz é quem você é. É isso que Deus realmente quer extrair de você, quem é você de verdade. Porque você pode estar fazendo inúmeras coisas que não tem nada a ver com quem você é de verdade. Então, quando Deus chega, em primeiro lugar, Ele fala, eu conheço as suas obras. Na verdade, Ele está te falando, eu te conheço, eu sei quem você é. Mas eu também sei o que você tem feito. E eu admiro, Ele está falando assim, eu louvo a Deus, falando para você, como igreja, eu louvo a Deus pela sua perseverança. Ele ainda diz assim, sei que você não tolera homens maus. O que ele está querendo dizer? Eu sei que você não tolera as práticas de maldade. Eu sei que você não tolera aquilo que é errado, é isso que ele está dizendo. Por quê? Porque você é meu filho. E o filho, ele segue os passos do pai. Ou pelo menos deveria. Não estou falando para você seguir a mesma carreira do pai. Também aqueles que estão seguindo ficam tranquilos. Se você está feliz com isso, amém. Mas nessa terra, a gente precisa seguir a mesma carreira do nosso pai. E a gente precisa seguir a mesma carreira do nosso irmão mais velho, Jesus. Essa carreira que nós devemos seguir nessa terra.
independente da sua faculdade, independente do seu trabalho, independente até do ministério que você tem desempenhado. Qual é a carreira que você tem seguido? Qual é o exemplo que você tem seguido? Qual é a vida que você tem levado? Continua dizendo assim, e pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. O que ele está dizendo? Olha, você tem identificado que algumas pessoas têm dito, eu sou do Senhor, eu venho em nome dele, mas na verdade não são. Na verdade não pertencem a ele. Porque as nossas atitudes, não no nosso trabalho, não na faculdade, não no ministério, mas na nossa vida diária, que mostram a quem nós pertencemos. Mostram quem realmente nós somos. E ele continua dizendo assim, versículo 3, você tem perseverado, olha aí de novo a perseverança, e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Eu queria perguntar uma coisa com toda sinceridade. Se você tiver coragem, eu queria que você pudesse se expor agora. Quem tem passado por isso? Quem tem passado sofrimentos por causa do nome de Cristo? Tem alguém que tem vivido isso? Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz, bem-aventurados, felizes, aqueles que por causa do meu nome são perseguidos. Porque Cristo foi perseguido. E os discípulos vão viver isso também. Talvez você esteja pensando, estou tranquilo, não está acontecendo nada comigo. Eu quero liberar uma palavra profética para você agora. Se prepara. Ninguém gosta de receber essa palavra, né? Se prepara que você vai ser perseguido. Estou brincando. Mas em algum momento da sua vida, você vai chocar com alguém por causa dos seus princípios. Você talvez precise parar de caminhar com pessoas por causa dos seus princípios. Porque nem todo mundo vai entender e vai enxergar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. Eu não estou falando só de fé, porque cada um de nós é de uma forma. É interessante que você conviver com alguém, você amar alguém, realmente é decisão. Porque mesmo com todos esses defeitos, você olha para essa pessoa e diz, não, eu decido amar essa pessoa. Seja numa amizade, seja num relacionamento mais sério, mas é uma decisão. Tem algumas pessoas que ficam até assim, é mesmo. Amigos próximos, casais, começam a pensar sobre isso. A Bíblia nos ensina o quê? Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Então nós precisamos honrar pai e mãe. Nós precisamos honrar não somente pai e mãe, mas todas as pessoas da nossa família. Mas a questão é a seguinte, se eu já tenho a minha independência, né? Moro sozinho, sou casado, eu posso seguir meus próprios passos. Eu nunca vou deixar, isso sempre serve para a família, para qualquer pessoa. Eu não vou deixar de conviver, de amar, mas eu sou livre para fazer as minhas escolhas, baseado naquilo que eu acredito. Entendeu? Deu para entender? Sim? Senão depois a gente conversa melhor. Agora, se eu estou debaixo da autoridade dos meus pais, um exemplo, a gente já teve isso aqui. De repente você tem seus 17 anos, ou até mesmo 18, você está morrendo de vontade de estar aqui, mas seu pai falou, não quero, você não pode ir. Você vai obedecer seus pais. Não quero você naquela igreja, não quero você se batizando, a gente já teve casos assim. O que você vai fazer? Você vai honrar e vai se colocar debaixo dessa autoridade. Mas você vai começar a orar, dizendo, Deus, muda o coração dos meus pais, muda a mentalidade deles, muda o coração deles. E a partir do momento que você adquire a maioridade, e como eu falei também a independência financeira, aí você toma suas próprias decisões. E você pode chegar para qualquer pessoa, um irmão, um amigo, sua família e falar, olha, eu tomei uma decisão, eu vou viver dessa forma, eu vou seguir esses princípios. E se você me ama, eu creio que você vai respeitar a minha decisão.
porque eu entendi que esse é o caminho que eu tenho que seguir. Amém? Entendeu? Opa! Não deixe cair. Tem uma passagem muito interessante que Jesus diz que por causa dele, esposa estaria contra o marido, pai contra filho. Quem conhece essa passagem? Quem já leu isso? Amém. Jesus, inclusive, diz que ele veio trazer a espada. Por quê? Porque por causa da verdade, a gente vai chocar com pessoas. Nem todo mundo vai querer a verdade. Mas a gente não precisa se tornar inimigo de ninguém por causa disso. A única coisa que a gente tem que fazer é, em amor, expressar nossas convicções, mas seguir o caminho e a decisão que a gente deseja. Porque Deus deu a cada um de nós algo muito precioso que se chama livre-arbítrio. E eu tenho o direito de exercer esse livre-arbítrio em qualquer momento. Por isso que não tem também quando às vezes a gente se deixa levar, né? Umas situações erradas, né? Umas paradas meio estranhas, né? E aí depois quando a gente está lá, tem gente até se escondendo nessa hora. Não precisa se esconder, vou até olhar para cima. E aí, de repente, quando a gente está lá, ou depois a gente, no amor, a gente quer falar, cara, mas querido, querida, por que você se envolveu nisso? Por que você foi nisso? Ah, pastor, mano, foi aquela pessoa, né? Ela me levou. Eu falei, é mesmo? Tu não tem livre-arbítrio, não? Foi anulado teu livre-arbítrio? É seu direito decidir, é seu dever escolher, e você tem autoridade para isso. Amém? Então, continuando aqui, nesse texto, diz o seguinte. Versículo 4 diz assim: contra você, porém, preste atenção nisso, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. É muito interessante a gente ver que esse termo aqui, abandonou, mostra uma atitude consciente. Decidiu fazer isso. Decidiu abandonar. É interessante que a gente olhe para isso, e como eu falei, essa carta é uma carta para a igreja de Éfeso, que a gente tem o livro de Efésios aqui na nossa Bíblia. E no primeiro capítulo do livro de Efésios, talvez em média lá, pela história, uns 30 anos atrás disso aqui ser dito, a igreja de Efésios era conhecida justamente pelo seu amor. Então, se você quiser, abra comigo aí no livro de Efésios, no primeiro capítulo. Se você não quiser, apenas ouça. Efésios 1, versículos 15 e 16. O apóstolo Paulo dizendo, diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então Paulo está dizendo o seguinte, desde que eu ouvi falar do amor de vocês, da forma como vocês agem, falando para a igreja de Efésios, eu não deixo de dar graça por vocês, eu não deixo de orar por vocês. E aí passa um tempo, olha o que Deus está dizendo para essa igreja. Vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. O que é primeiro amor para você? Quem pode falar aí? O que você acha que é primeiro amor? Fala, Bruno. A máxima de todas as coisas como prioridade. Quem mais? Vou chegar mais perto para ouvir melhor. Amém. Um amor intenso se entrega de cabeça, né? É isso? Basicamente? Amém. Legal. Quem está amando aí? A gente falou assim, só Jesus. Eu ouço muito bem, esqueci de falar isso. Dá para amar além de Jesus, né? Mas vamos amar Ele prioritariamente. Vamos amar Ele em primeiro lugar, né? Vamos dar o primeiro lugar para Ele. Não fala essa hora, os coraçõezinhos brotam das cabeças. Vamos botar esse efeito depois, né? Na imagem. Quando eu leio isso aqui,
Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Eu quero falar agora com você que realmente crê que um dia você entregou a sua vida assim para Cristo de tal maneira. Você que ainda não teve essa experiência, amém, você pode ter. Eu te convido a ter. Mas eu quero falar só para quem já teve isso. Para quem realmente um dia entendeu o amor de Deus, entendeu o sacrifício de Cristo, entendeu tudo que Ele fez por amor e decidiu retribuir esse amor. Sabe, quando você entendeu o sacrifício da cruz, quando você entendeu o plano da salvação, quando você entendeu que ninguém amou você dessa forma e não vai haver ninguém que vai te amar dessa forma, por melhor que seja o teu relacionamento. Olha, eu sou casado, amo muito minha esposa, tenho 2 filhos, um vindo a caminho, amo demais, mas nem a Fer conseguiria me amar do jeito que Cristo me amou. E o meu desafio é isso que a Bíblia ensina, como marido, é amar a Fer dessa forma. Porque esse é o desafio dos maridos. Quer ser marido aí? Homens aí, quer casar? Amém, então casa, meu irmão. Mas esteja disposto a amar dessa forma. Como Cristo. Olha, disposto a se entregar por ela, como Cristo se entregou pela igreja. É esse amor que Ele exige. Ó, meninas, fiquem espertas aí agora, hein? Aquelas que não têm, olha bem. E aquelas que já têm, olha as reações agora. Ou então, fecha os olhos. Já que já decidiu, fecha os olhos, não tem problema. Mas brincadeiras à parte, é esse amor que Ele expressou por nós. E quando a gente consegue mensurar esse tipo de amor, não tem como a gente entregar menos que isso. Quando você para pensar nisso, então eu quero te convidar, pensa. Pensa nos seus primeiros dias, quando você entendeu isso. Pensa nos primeiros momentos em que você entendeu esse amor, você recebeu esse amor. Lembra quando você talvez até se tornou chato, sabe? Tem gente que se torna chato para os outros, né? Porque ela gostou tanto. Quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente quer apresentar para as outras pessoas. Quando você gostou muito de alguém, você quer falar desse alguém para as outras pessoas. Você começa a convidar todo mundo, a pessoa fala, meu Deus, que coisa chata mesmo, né? Aí você começa a convidar, e a pessoa, não, legal, eu vou. Vou. Aí você começa a pensar demais em algumas coisas. Aí você começa a ter atitudes radicais, porque você fazia o que todo mundo fazia, e aí você começa a não fazer mais. E aí todo mundo começa a se incomodar com isso. Mas você não está preocupado com isso. Você está preocupado em agradar Ele. Porque Ele deu tudo por você. E aí Ele diz assim, olha, lembre-se de onde caiu. Lembre-se de onde caiu. Ou seja, Deus está perguntando para cada um de nós. O que aconteceu? O que aconteceu para que esse amor intenso se apagasse? O que aconteceu para que essas prioridades mudassem? O que aconteceu para que essa chama que ardia não arde mais? O que aconteceu para que eu não consiga mais me aproximar de Deus por desejo, mas somente por necessidade? Porque eu sei que Ele pode me dar um emprego, eu sei que Ele pode mudar a minha situação emocional, eu sei que Ele pode me abençoar, eu sei disso tudo. Porque talvez eu já experimentei isso. E Ele pergunta para nós, lembre-se de onde caiu. Deus está perguntando, o que aconteceu com você? Por que suas prioridades mudaram? Por que esse amor intenso se apagou? Como está o seu relacionamento com Ele? Será que é um relacionamento de memórias distantes? Ou será que ainda é um relacionamento vivo, que se renova realmente a cada dia? Ele continua dizendo assim, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Quais eram as obras que você praticava no princípio? Dei uns exemplos aqui, né?
convida todo mundo para vir para a igreja. Rapaz, você tem vontade de ficar lendo a Bíblia assim? Muito. Qualquer outra coisa é supérfluo. Você que nunca foi de conseguir ficar parado no lugar, tem que ficar, né, tem quase a síndrome do pensamento acelerado, ou fica andando de um lugar para o outro, mas você consegue parar quase 10 minutos, estou brincando, para você orar, falar com Deus. Você ouvia só o tchê, 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 e de repente você só quer ouvir louvor. Você só quer ouvir aquela linda canção, né? Vocês gostam, né? Passou um filme aí, apaga a memória agora, em nome de Jesus. O que aconteceu? Ele diz assim, arrependa-se. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Arrependimento de verdade, verdadeiro. O que é isso? Quem pode me ajudar aí? Vocês são muito inteligentes. Mudança de direção, ou seja, você ia vindo nessa direção, em direção ao tchê, 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 e aí você resolve mudar, né? Em direção ao Santo, és incomparável. Você muda de direção. Só que diz, pratique as obras que praticava no princípio. Lembre-se de como tudo começou, de onde tudo começou, de como a sua vida mudou. O versículo continua dizendo assim: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Isso aqui é uma mensagem figurada, né? Isso aqui é uma ilustração. Ele diz o seguinte: preste atenção numa coisa, por favor, não se despeça. Se você não se arrepender, candelabro é um lugar onde se coloca a luz. No passado, pegava aquele objeto, né? Hoje você, por exemplo, aí vai ter um jantar romântico aí, né? Vai fazer o jantar à luz de velas, né? Vai colocar lá, é mais ou menos isso, né? Então o candelabro ele serve para iluminar. É onde é colocada a luz. Sabe o que ele está dizendo? Se você não se arrepender, eu tirarei a luz da sua vida. Se você não se arrepender, a sua vida vai ficar sem utilidade. A sua vida vai ficar sem propósito. Sabe por que talvez a sua vida esteja sem propósito? Porque você abandonou o seu primeiro amor. E porque você não tem se arrependido. Sem arrependimento não existe propósito. E Deus, Ele tem um propósito maior para cada um de nós, independente da sua profissão, independente do ministério que você vai exercer. Deus tem um propósito maior para cada um de nós. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Mateus. Quem quiser abrir junto comigo, quem quiser apenas acompanhe. Diz lá em Mateus 22. Hoje o assunto é sobre amor. 22 diz assim: Mateus 22, a partir do versículo 37, diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o seu próximo como a si mesmo. Isso foi uma resposta de Jesus ao grupo de fariseus que perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus disse: ama ao Senhor seu Deus. De que forma? De todo o coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Marcos 12 tem esse mesmo versículo. Acrescenta: com todas as suas forças. Sabe o que Deus está dizendo? O principal propósito da sua existência foi para isso que você foi criado. É para amar a Deus com todas as suas forças. É para adorá-lo com tudo que há em você, com
toda a sua alma. Sabe o que é de todo o coração? É com toda a tua vontade, é com todo o teu desejo, com tudo que há em você. Nada pode ter mais importância para você, nada pode ser mais forte no teu coração do que Deus. Porque Ele deu tudo para que você também pudesse entregar tudo que há em você para Ele. Só que a melhor forma de mostrar, e Ele ainda, Deus é tão tremendo que Ele ainda fala assim, com todo o seu entendimento, ou seja, tem que ser racional também. Não é só emoção, não é só coração. Ah, não, hoje eu estou sentindo vontade de adorar a Deus. Hoje eu estou sentindo vontade de ir na igreja. Hoje eu estou sentindo vontade de estar no GA. Hoje eu estou sentindo, amanhã eu não sinto. Então eu não faço. E aí o primeiro amor vai esvaziando, indo embora. Mas é racional também. É com entendimento. Porque Deus é dessa forma. Só que a forma que nós mostramos que realmente nós o amamos dessa forma está na segunda parte do versículo, quando ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Eu mostro que eu amo a Deus dessa forma, como eu decido amar o meu próximo dessa forma. Quando eu decido querer o bem, o mesmo bem que eu quero para mim, para a pessoa que está ao meu redor. Quando eu decido não querer o mal para essa pessoa da mesma forma que eu não desejo para mim. E voltando lá no texto de Apocalipse 2, ele diz que se eu não me arrepender, ele tirará essa luz que guia a minha vida. Só que, versículo 6, a gente já está terminando, diz assim: mas há uma coisa ao seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Os nicolaítas eram um grupo, era uma seita, em que se diziam cristãos, mas praticavam imoralidade, o amor livre, ou seja, ninguém era de ninguém. Todo mundo se relacionava com todo mundo. Eram orgias sexuais, e ainda por cima, eles comiam coisas consagradas a ídolos, a demônios, a deuses com D minúsculo. Se dizendo cristãos, faziam isso. E Deus odiava isso. Deus está dizendo o seguinte: olha, mas eu tenho isso a favor de vocês. Sabe o que Deus está dizendo? As coisas que me aborrecem, aborrecem vocês também. As coisas que me incomodam, incomodam vocês também. Isso eu tenho a favor de vocês. Mas versículo 7, ele diz o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ele diz o seguinte: ouça o que o Espírito diz à igreja. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você. Vamos ficar de pé? Um pouquinho? Mais um pouquinho? Ouça, ouça, preste atenção. Decida voltar ao princípio. Feche teus olhos agora. Pense, essa é a pergunta dessa noite. O que aconteceu para meu coração se esfriar? O que aconteceu para eu desanimar? O que aconteceu para eu querer abandonar? O que aconteceu para eu querer desistir? O que aconteceu para o desejo ser apenas substituído pela necessidade? Porque eu perdi o propósito, o maior propósito, que é de adorar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Mas lembre-se, existe um outro texto que diz também com todas as forças. Sabe por quê? Porque precisa ter esforço. Não vai ser fácil todos os dias, não vai ser simples todos os momentos, mas você precisa decidir.
Você precisa escolher abandonar aquilo que te afasta de Deus e se aproximar novamente dele. Continua com seus olhos fechados. Vai pensando naquilo que você fazia, que você deixou de fazer. Vai pensando naquilo que você sentia, que você deixou de sentir. Vai pensando como era o seu relacionamento com Deus no início. Ou talvez você que começou um relacionamento agora. Vai pensando, eu não quero permitir que nunca isso aconteça. E se você ainda não começou esse relacionamento, decida começar hoje. Decida reconhecer e dizer: Deus, ninguém me amou como o Senhor me amou, ninguém se sacrificou como o Senhor se sacrificou, porque amor verdadeiro envolve sacrifício. E amor verdadeiro é voluntário, não pode ser comprado, não pode ser exigido. Deus se sacrificou, Deus se voluntariou, sem exigir nada. Ele não exige, Ele apenas pede. Decida me amar, decida me seguir, decida fazer a minha vontade. E lembre-se sempre disso. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Volte ao propósito original da sua existência. Adore a Deus com a sua vida. Viva uma vida que o agrade. Não deixa nada e ninguém ficar entre você e ele. Eu queria que você repetisse aí no seu lugar algumas palavras. Se você entende que realmente você precisa disso. Se você realmente entende que algumas coisas, algumas pessoas, algumas situações começaram a ocupar o seu coração mais do que deveria. E você entende que realmente você precisa entregar totalmente o seu coração, a sua vida, a sua alma, o seu entendimento. Deixa ser convencido pelo Espírito Santo. Se você entende isso, no seu lugar aí mesmo, de olhos fechados, não olhe para ninguém agora, não se importe com ninguém agora, se importe com você. Repita no seu coração, repita aí dentro de você, repita para você, diga assim: Deus, Jesus, eu decido entregar totalmente o meu coração, as minhas vontades. Eu decido retornar. Eu decido experimentar a chama desse primeiro amor. Mas acima de tudo, eu decido voltar ao propósito original de te adorar com a minha vida. Queria te convidar a expressar o seu amor, a sua adoração. A gente já está terminando através de uma canção que justamente diz isso. Diz que você precisa voltar ao início de tudo. Você precisa voltar à essência. Você precisa redescobrir quem realmente Deus é. O Senhor é a essência da adoração. Jesus, Ele é a essência da adoração. Permita essa essência ser gerada novamente em você. Feche teus olhos uma última vez hoje aqui. Só você que entende que precisa retornar à essência. Levante a sua mão bem alto no seu lugar. Não é para te expor, é para Deus te enxergar no seu lugar. Porque a partir dessa sua atitude, Ele vai de encontro a você. Pai, eu oro por cada um de nós, eu oro pela minha própria vida, eu oro por cada um dos meus irmãos. Nós reconhecemos, nós precisamos a cada dia retornar à essência. Precisamos nos aproximar novamente de Ti, porque o Senhor nunca se afasta de nós. Deus, que nós consigamos afastar, retirar tudo aquilo que fica entre nós, que nós possamos correr de volta para Ti e possamos experimentar a intensidade, possamos experimentar o desejo, a vontade de estar contigo, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é.
O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso primeiro amor. Que nós possamos viver uma vida que te agrade, em nome de Jesus. Amém.